Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos desafios mais fascinantes da inteligência artificial. Como é que podemos tornar os modelos de previsão não apenas mais inteligentes, mas fundamentalmente mais justos? A resposta, olha só, pode estar exatamente na arte de equilibrar os dados. Peraí, parece um paradoxo, né? Como assim algo com 85% de acerto pode ser inútil? Pois é, essa é a questão central que a gente vai desvendar aqui. É tipo um quebra-cabeça que cientistas de dados encaram o tempo todo. E a solução é muito, muito engenhosa. Ok, a raiz do nosso problema está toda aqui, ó, num conjunto de dados desequilibrado. Imagina só, para cada 100 pessoas, 85 estão saudáveis e só 15 têm a doença. Essa minoria, que é justamente quem a gente mais precisa encontrar, está completamente em desvantagem, numericamente falando. E é aqui que o paradoxo fica claríssimo. Pensa num modelo meio preguiçoso. Ele poderia simplesmente chutar sem doença para todo mundo. E sabe o quê? Ele ia acertar em 85% das vezes. Que notão, hein? Só que tem um problema. A tarefa mais importante de todas, que é achar aqueles 15% que precisam de ajuda, ele falharia miseravelmente. Ou seja, a precisão dele é uma miragem, que esconde o fato de que, na prática, ele não serve para nada. Tá, e aí? Como é que a gente resolve isso? A resposta não é jogar dados fora de jeito nenhum, é equilibrar o jogo. E é exatamente aqui que entra o nosso herói da história, o Smoot. Uma técnica que nasceu, olha só, para resolver esse problema específico. O nome eu sei parece uma sopa de letrinhas, mas a ideia por trás é genial. SMOTE significa Synthetic Minority Oversampling Technique, ou, em bom português, técnica de sobreamostragem de minorias sintéticas. Basicamente é o seguinte, em vez de sair por aí tentando achar mais pacientes reais com a doença, o que pode ser super difícil, o SMOTE faz uma coisa incrível. Ele cria novos pacientes sintéticos, virtuais, que são super realistas, porque são baseados nos padrões dos pacientes de verdade que a gente já tem. Aí alguém pode pensar, ué, mas por que não só copiar e colar os dados dos 15 pacientes doentes várias vezes? Bom, isso se chama duplicação simples, e a verdade é que não funciona muito bem. O modelo acaba aprendendo a decorar só aquelas cópias exatas. O Smoot? O Smoot é muito mais esperto. Ele não copia, ele cria. Ele gera exemplos novinhos em folha, um pouquinho diferentes, que ensinam o modelo a reconhecer um leque muito maior de possibilidades, entendes? Ok, mas como essa mágica acontece na prática? Como é que um algoritmo consegue imaginar um novo paciente doente de um jeito que faça sentido? Vamos ver o passo a passo agora de um jeito bem visual, para ficar fácil de entender. Na verdade, o processo é até bem intuitivo. Primeiro passo, o Smoot pega um paciente doente aleatório lá do nosso grupo. Segundo passo, ele olha quem são os vizinhos mais próximos daquele paciente, ou seja, outros pacientes doentes com características parecidas. E por último, o passo 3. Ele traça uma linha imaginária entre o nosso paciente original e um desses vizinhos e, pronto, cria um novo ponto de dados sintético em algum lugar no meio dessa linha. E ele vai repetindo, até os dois lados da balança ficarem equilibrados. E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante. O Smoot não está inventando dados do nada, tirando da cartola. Cada ponto sintético que ele cria é gerado a partir de informações reais. Ele tem um pé na realidade. É como se ele estivesse preenchendo as lacunas, sabe? Usando os padrões que já existem para criar um retrato mais completo e justo da situação. Muito bem. Agora que o campo de jogo está nivelado, qual é o resultado final? Será que todo esse trabalho de criar dados sintéticos valeu a pena? A gente vai ver agora o antes e o depois. Então vamos lembrar de onde a gente partiu. Era isso aqui, uma disparidade gigante de 85 contra 15. Com um cenário desses, qualquer IA ia aprender rapidinho que o mais seguro é sempre apostar em sem doença, deixando de lado os casos que, no fundo, são os mais importantes. E agora, olha só o resultado depois do Smoot. Lindo, né? Quase 50-50. Ao criar esses novos exemplos sintéticos, a gente basicamente deu uma voz igual para o grupo minoritário. Agora sim, o modelo é forçado a aprender de verdade o que diferencia os dois grupos, em vez de só chutar na maioria. Essa tabela aqui resume tudo.
presta atenção na troca que a gente fez. O modelo original tinha 85% de precisão, mas era inútil, lembra? Não achava um paciente doente sequer. O nosso novo modelo, treinado com os dados equilibrados, tem uma precisão geral de 68%. Sim, o número é menor, mas olha o que a gente ganhou. A capacidade de encontrar os pacientes doentes foi de 0 para alta. A gente trocou uma métrica de vaidade, um número bonito, por um resultado que faz diferença de verdade. Esse modelo de 68% é infinitamente mais valioso. E olha, essa ideia de criar dados sintéticos para ensinar melhor uma IA, isso vai muito além de só equilibrar um dataset. Na verdade, isto aqui pode ser a chave para o próximo grande salto evolutivo da inteligência artificial. Guarda bem esse ano, 2028. Por quê? Porque, segundo algumas estimativas, ele marca um ponto de virada fundamental para a IA e para o jeito como ela aprende sobre o mundo. Pensa um pouco nisso aqui. As IAs estão devorando dados num ritmo alucinante. A previsão é que, muito em breve, elas já vão ter lido praticamente tudo que a humanidade já produziu e deixou disponível. E aí, para continuar aprendendo, para continuar evoluindo, elas vão precisar de mais, de novas fontes de informação. E esses novos dados, cada vez mais, vão ter que ser sintéticos. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma pergunta bem poderosa. Técnicas como o SMOTE mostram que a gente pode criar realidades sintéticas para treinar melhor as máquinas. Mas, conforme isso se torna mais e mais comum, o que acontece? Que portas se abrem e que riscos aparecem quando a tecnologia começa a aprender não só sobre o mundo como ele é, mas sobre o mundo como nós o criamos para ela? Fica aí a reflexão.